Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Amém? Vamos já para a palavra do Senhor. Já recebemos muito, do Senhor. Tenho certeza que todos nós aqui já fomos extremamente abençoados. Quem foi abençoado aqui? Os louvores, ele prepara a terra, O louvor, ele prepara a terra para receber a semente, que é a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração já tem um tempo, e hoje eu achei a noite oportuna para que a gente possa compartilhar a palavra. Antes eu quero fazer uma pergunta: quem quer aqui continuar crescendo no Senhor? Todos? Certeza? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente complica esse crescimento. A gente, pelo fato de ser humano, a gente complica um pouquinho esse crescimento. E hoje eu quero compartilhar com vocês como simplificar esse crescimento, tá bom? Abram junto comigo a Bíblia de vocês em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Acharam? É lá no finalzinho da Bíblia. Acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Obrigado, querida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez a Tua palavra está sendo exposta. Eu te peço, Senhor, que ela encontre agora coração e mente fértil para receber da Tua semente. Tira de nós toda distração, tudo aquilo que nos faça perder aquilo que o Senhor tem para semear nessa noite. Fala ao nosso coração de uma forma profunda, plena, que possamos sair daqui cheios, Senhor, cheios da Tua palavra. É no Teu nome, Senhor, que eu oro. Amém e amém. Sabe, queridos, todo ser humano, ele tem dentro dele uma vontade de crescer. Eu lembro, quando eu trabalhava numa empresa, eu fazia tudo que era possível para eu mudar de cargo, para eu poder crescer. Porque quando a gente cresce profissionalmente falando, automaticamente o nosso financeiro também cresce. Isso é natural. Quando você muda de cargo, dependendo do cargo que você ocupou, geralmente você nunca vai diminuir, você sempre vai subir de cargo, ou seja, você vai crescer profissionalmente, você também vai ter uma vida financeira melhor. Em todos os aspectos, você vai se sentir uma pessoa mais realizada, porque você está executando as funções a mais. Então, isso é da natureza humana. O ser humano, ele, por natureza, ele deseja crescer. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Quem deseja continuar crescendo aqui em Deus? Só que esse crescimento que eu quero compartilhar com vocês hoje é o crescimento espiritual. A gente precisa entender uma coisa: nós somos seres espirituais em um corpo. Primeiro, nós somos espirituais. Então, o nosso desejo como ser humano e como filhos de Deus é crescer a cada dia. E Pedro disse bem claro isso: continuem a crescer. Continuem a crescer. E o tema da mensagem hoje é exatamente isso: simplifique o seu crescimento. Por que simplificar? Porque a gente é mestre em atrapalhar. A gente é mestre em complicar. A gente vai perceber na palavra de Deus que crescer espiritualmente não é tão complicado assim. Basta a gente seguir uma linha, basta a gente seguir uma ordem de Deus, basta a gente seguir uns princípios de Deus. Então, é natural, a gente quer crescer. Mas crescer profissionalmente é fácil, é fazer um curso, se aperfeiçoar, melhorar o seu currículo, fazer os cursos, de repente, que uma empresa oferece. Isso vai te dar a capacidade de você crescer profissionalmente. Se você quer crescer no seu relacionamento, você vai começar a fazer coisas que agradam o outro, você vai começar a ser uma pessoa mais mansa, mais educada, você vai crescer no seu relacionamento. E o homem, ele sempre vai ter esse desejo de crescer. Agora, crescer espiritualmente, isso aí depende de cada um de nós
em relação a como enxergamos a palavra de Deus para que a gente possa crescer espiritualmente. Entenda uma coisa, o ser humano, ele não é igual ao outro. Cada um tem a sua característica, cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua velocidade de crescimento e entendimento das coisas espirituais, cada um tem o seu tipo de buscar, né? Tem gente que busca a Deus num determinado horário, tem gente que busca num outro determinado horário, tem gente que não busca. Cada ser humano é diferente do outro nesses requisitos. Agora, todo cristão ele tem uma coisa em comum. Todo cristão ele tem uma coisa em comum. Primeiro, a fé em Jesus. Isso todo cristão tem. Para ele se tornar cristão, ele tem que ter fé em Jesus Cristo. Então, todo cristão tem essa característica em comum. Ele crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E a segunda característica que todo cristão tem, que é comum, ele quer todos os dias crescer em Deus. Todos os dias ele quer ser uma pessoa melhor, um cristão melhor em Deus. Então, isso todos nós aqui temos em comum. A fé em Jesus Cristo e querer crescer espiritualmente. Agora, um dos principais fatores para a gente crescer espiritualmente é entender a vontade de Deus para a nossa vida. Quando a gente não entende a vontade de Deus para a nossa vida, a gente paralisa, a gente fica estagnado, a gente fica esperando alguma coisa sobrenatural para que me mostre o caminho, ou seja, para que me mostre o caminho que eu devo seguir. Mas o primeiro fator para a gente entender no crescimento espiritual é a gente estar sempre no centro da vontade de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, a nossa vida como cristão, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, tudo que a gente fizer, Cristo tem que ser o centro. Então, no seu trabalho, Cristo tem que ser o centro. No seu relacionamento, Cristo tem que ser o centro. Nas suas palavras, Cristo tem que ser o centro. Nas suas atitudes, Cristo tem que ser o centro. Isso é uma vida cristocêntrica. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender a vontade de Deus para a nossa vida. E existe uma fonte, que é a fonte da vontade de Deus para a nossa vida. E que fonte é essa? A palavra de Deus. Se você quer saber o que Deus quer de você, está aqui. Não existe outro lugar, não existe outra fonte, não existe lugar que você deve buscar além desse livro. A palavra de Deus contém a vontade de Deus para a sua vida. Por que eu falo isso? Porque tem gente que pergunta, mas pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Vem aqui que você vai saber. Então, gente, a palavra de Deus é fundamental para a gente entender a vontade. Agora eu vou dar aqui só vamos dizer assim, um spoiler da vontade de Deus para mim e para você. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha a vontade dele, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pronto. Aí já tem uma vontade tremenda, soberana de Deus para a minha vida e para a sua vida. Planos, interessante que ele começa assim, sou eu que conheço. Ou seja, não são os seus recursos, não são as pessoas que você convive, não são as circunstâncias da sua vida. Não, é o Senhor que conhece os planos que Ele tem para você. E Ele não termina o versículo aí, Ele diz, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Entenda uma coisa, querido, eu quero abrir um parênteses nessa palavra prosperar. Sempre que a gente fala prosperar, a gente automaticamente pensa na vida financeira. Alguém pensou isso aqui quando ouviu a palavra prosperar? Porque a gente sempre pensa nisso. Só que a prosperidade do Senhor, ela abrange todas as esferas da nossa vida. Se você é uma pessoa saudável, você é próspero na saúde. Se você é uma pessoa que tem um relacionamento abençoado, tranquilo, se você tem um relacionamento com as pessoas em paz,
você é próspero nos seus relacionamentos. Se você tem uma vida financeira estável, tranquila, você é próspero na vida financeira. Mas a prosperidade do Senhor, ela abrange todas as esferas da vida do homem e da mulher. E ele diz aqui, os planos que eu tenho para você é plano de te fazer prosperar. Essa é a vontade de Deus. Deus quer te ver bem. Amém? Deus quer te ver bem. Se você não está bem, se você está triste, se você está arrasado, se você está desesperado, entenda, isso não é a vontade de Deus para você. Isso não faz parte do que Deus quer para a sua vida. Deus quer te ver bem. Só que Ele não quer te ver bem só num setor da vida, não. Ele quer te ver bem em todos os setores da sua vida, porque Deus, Ele é pleno, e Ele quer os seus filhos na plenitude de vida, ou seja, bem em todas as áreas da vida. Agora é interessante que quando a gente leu aquele versículo de Pedro, que ele diz, continuem a crescer, podemos entender que o crescimento é uma coisa contínua. E enquanto estivermos aqui nessa vida, vivendo essa vida que Deus nos proporciona, essa vida que Deus nos deu através do fôlego de vida, enquanto estivermos aqui, não vamos parar de crescer. O crescimento final é quando a gente já estiver na glória com Ele, desfrutando da plenitude dos filhos de Deus. Então, entenda, enquanto estivermos aqui, sempre estaremos crescendo. E Pedro deixou muito claro, continue crescendo, não pare. E às vezes, querido, acontece alguma circunstância na vida que gera em nós sentimento, que gera em nós fraqueza, e a gente começa a parar de crescer. A gente começa a parar de evoluir em Deus, de aprender mais do Senhor. Isso é uma coisa que é natural, é latente à vida humana. Nós somos seres humanos. Então, a gente, nesse momento, precisa admitir as nossas fraquezas, admitir as nossas limitações e falar para o Senhor, eu quero continuar a crescer na Tua presença, na Tua graça e no Teu conhecimento. Mas o conhecimento e a graça, ela só vai caminhar junto no desejo que a gente tem de crescer. Quanto mais desejamos crescer, mais receberemos do Senhor. O Senhor ama aquelas pessoas que têm vontade de vencer, de crescer, de continuar caminhando. Olha o que Paulo escreve a carta aos Efésios, e ele fala sobre o final desse crescimento. E eu achei muito interessante. Prestem bem atenção. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15, diz assim: quando que vamos parar de crescer? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por vento de doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Perceberam a centralidade de Cristo no crescimento? Só que a gente só vai atingir essa unidade, essa plenitude, quando a gente estiver definitivamente com Ele. Enquanto isso, precisamos deixar de ser crianças e continuar caminhando, amadurecendo e crescendo em Cristo, para que a gente não possa mais ficar abalados pelas questões humanas. Quando ele diz aqui, ser levados de um lado para o outro, com filosofias, com outros tipos de doutrina, quando você começa a caminhar, crescendo em Cristo, você começa a crescer numa coisa que se chama maturidade cristã. Quando você tem a maturidade cristã, essa maturidade cristã vai gerar em você uma coisa que se chama convicção. O que é a convicção? É a certeza daquilo que você vive, é a certeza daquilo que você crê. Quando você atinge essa maturidade que é possível enquanto estamos aqui, nada pode mais nos abalar. Nenhum vento de doutrina pode desviar a nossa rota, o nosso caminho, a nossa jornada. É isso que Paulo está dizendo aqui.
precisamos deixar de ser crianças. Precisamos deixar de ser pessoas que qualquer coisa a gente fica abalado. E isso só é possível quando a gente continua todos os dias crescendo em Deus. Crescendo em Deus. Agora, tudo que a gente precisa para crescer em Deus já está aqui em nós. Tudo que a gente precisa para continuar crescendo já existe em nós. A partir do momento que entendemos que somos filhos e filhas do Senhor e que Ele é o nosso Pai, a partir do momento que entendemos a nossa identidade, a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa para continuar crescendo. Colossenses, capítulo 2, versículo 6, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, que eu achei essa versão fantástica para esse tema. Diz assim: e agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor. Tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não permitam que os outros lhes traguem a fé e a alegria com as suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Agora, olha que fantástico isso. Portanto, nós, temos a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Essa plenitude de Deus, que habita em nós, quando recebemos Cristo, nos faz crescer. Nos faz continuar crescendo. Entenda que dentro de cada um de nós habita a plenitude de Deus, e essa plenitude quer fazer de mim e de você serem filhos plenos do Senhor. Então, tudo que precisamos, já temos em nós, para que possamos crescer. Não precisa buscar em lugar nenhum, não precisa tentar achar alguma coisa que vai te empurrar para você crescer, não. Você já tem dentro de você, quando recebeu Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Pai, você já tem dentro de você a plenitude do próprio Deus. Amém, queridos? Isso já é motivo da gente falar, eu não posso parar. Eu não posso parar. Cristo habita em mim, a plenitude do Criador habita em mim. E esse habitar me impulsiona a sempre continuar mais e mais caminhando em direção daquilo que Deus quer como plenitude para a minha vida. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Sendo assim, agora eu vou começar, isso foi só uma introdução, tá? Agora eu vou começar os pontos importantes, para que a gente possa aprender da palavra, como continuar crescendo nessa plenitude, crescendo em Cristo. Sendo assim, o que precisamos fazer, então, para nos tornar cada vez mais plenos? Entenda o seguinte, quando Deus fez o homem, Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus é pleno, amém? O Espírito Santo é pleno, amém? O Filho, Jesus Cristo, é pleno, amém? E o que habita dentro de nós? A plenitude de Deus. E o desejo de Deus é que sejamos semelhantes a Ele, semelhantes ao Criador, semelhantes a Jesus Cristo, ou seja, que tenhamos uma vida plena como Cristo. Esse é o desejo maior de Deus, que sejamos igual a Ele. E o que é ser igual a Cristo? Coloque sempre na seguinte posição. Você precisa tomar uma decisão na vida, amém? De repente, tem pessoas aqui que amanhã precisa tomar uma decisão. Coloca na sua mente o seguinte, o que Cristo faria no meu lugar? Já que eu tenho a plenitude dele em mim, que decisão ele tomaria? O que ele faria? Eu preciso amanhã fazer uma coisa, sei lá, tomar uma atitude, tá,
O que Cristo faria no meu lugar? Que atitude Ele tomaria? Eu preciso falar alguma coisa para alguém. O que Cristo falaria no meu lugar? Começa a viver em Cristo. Viver em Cristo é isso. Deixa Cristo te substituir na sua vida. Comece a viver com Cristo e tomando as decisões, as escolhas, os passos em Cristo. Paulo entendeu isso, por isso que ele falou, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E quando a gente entende isso e a gente solta as rédeas da nossa vida e fala, Senhor, toma conta, todas as nossas decisões e atitudes da vida começam a ser plenas em Cristo, porque a plenitude de Cristo habita em nós. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa, para a gente simplificar o nosso crescimento, para a gente deixar de atrapalhar esse crescimento que já é natural por sermos filhos e filhas de Deus, a primeira coisa é o seguinte: coopere com o Espírito Santo. Coopere com o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo habita em nós. Isso é fato. Isso é indiscutível. O Espírito Santo habita em nós. Só que a gente precisa deixar ele trabalhar. A gente precisa deixar ele fazer aquilo para qual ele está aqui. A gente precisa. Entenda o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, só a parte B desse versículo diz o seguinte: à medida que o Espírito do Senhor, olha essa frase, trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Perceberam a palavrinha trabalhar? Eu acho que grifei ali. Trabalha em nós. O que é cooperar com o Espírito Santo? É deixar ele trabalhar em você. É deixar ele fazer você como Deus quer que você seja. E como é que a gente ajuda, vamos dizer assim, o Espírito Santo? Como é que a gente não atrapalha o Espírito Santo? É viver segundo a vontade de Deus. É estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. É fazer aquilo que Deus tem como mandamento, como princípio. E às vezes a gente está tão focado na nossa vida como eu, né, o eu da nossa vida, a gente está tão focado no eu, nos problemas, né, e a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar. Entenda que o Espírito Santo, ele já habita em nós, ele faz parte da nossa essência como filho, e ele deseja deixar você se tornar pleno em Cristo. Então, deixe o Espírito Santo trabalhar. Entenda que o Espírito Santo ele vai trabalhando na medida que você vai dando espaço para que ele possa fazer isso. E você precisa dar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Não se envolva muito, queridos, com as coisas desse mundo. Esse mundo é passageiro. O Paulo diz que a nossa vida é um vapor. A qualquer momento ela pode se desfazer nos dedos. Então, queridos, deixe o Espírito Santo trabalhar. Sabe aquela voz que você escuta assim dentro de você? Não faça isso. Não feche esse negócio. Não fale isso. Não tome essa decisão. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. E às vezes a gente não escuta. E a gente quer tomar as decisões e resolver as coisas pela nossa própria vontade. E aí, em vez de a gente cooperar com o Espírito Santo, porque ele enxerga lá na frente, a gente só enxerga aquilo que os nossos olhos podem alcançar. O Espírito Santo não, ele enxerga além. Ele enxerga muito além. Por isso que ele já avisa antes, não faça isso, não tome essa decisão. E quando a gente está dentro do centro da vontade de Deus, os nossos ouvidos ficam muito sensíveis a essa voz, da presença do Espírito. E aí a nossa vida começa a ser conduzida pelo próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na sua carta, continuando na sua carta aos Efésios, ele vai mostrar como que podemos cooperar com o Espírito Santo. É muito interessante esse versículo. Primeira coisa que Paulo nos ensina sobre ajudar, né, cooperar com o Espírito Santo, essa cooperação, ela é baseada em decisões.
Como tudo na vida é consequência, é reflexo de decisões que tomamos, ok? Vocês estão vivendo hoje coisas que vocês decidiram lá atrás. Vocês estão colhendo hoje coisas que vocês decidiram lá atrás. Então, para a gente cooperar com o Espírito Santo, a gente precisa tomar algumas decisões. Primeira decisão: decida abandonar a sua antiga maneira de agir. Primeira coisa, decida abandonar a sua antiga maneira de agir. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Decida viver uma nova vida. Decida viver como filha e filha de Deus. Comece a abandonar aquilo que distancia você da presença de Deus. Comece a deixar de lado tudo aquilo que te afasta do propósito e do plano que Deus tem para você. Isso é uma decisão. Não sou eu que vou decidir isso por você, não é ninguém que vai decidir isso para você. É você. E quanto você não decidir isso, você não vai estar ajudando o Espírito Santo a trabalhar na sua vida. Porque você continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos vícios, com a mesma maneira velha de viver. E quando você se torna filho e filha de Deus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura quando você tem Cristo como seu Senhor. Amém? Então, a primeira coisa, decida abandonar a sua antiga maneira de viver. Segunda coisa, decida mudar a sua forma de pensar. Decida mudar a sua forma de pensar. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 23. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. Você precisa deixar o Espírito trabalhar. É Ele que faz a metanoia na sua mente, é Ele que muda a sua mente. Então, deixe o Espírito mudar a sua mente. E como é que você deixa Ele fazer isso? Se ocupando com as coisas de Deus. Leia mais a palavra, ore mais, se entregue mais, se dedique mais. Você vai perceber que dessa forma a sua mente ela vai mudando. Ela vai mudando. Imagina que a sua mente é um copo. E lá tem um determinado líquido, por exemplo, um vinho. E você não quer mais que esse vinho faça parte da sua vida, do seu copo. O que você vai fazer? Você vai pegar a água, por exemplo, e vai começar a jogar em cima desse vinho, não vai? O que vai acontecer com o vinho? Ele vai transbordando, transbordando, vai saindo desse copo e vai chegar um momento que vai ficar só água. Amém? A palavra de Deus é assim em nós. Quanto mais você se enche, aquilo que está enraizado em você já começa a sair. Vai chegar um momento, queridos, que vai ser só a palavra que vai existir dentro de você. E aí sim, você deixa o Espírito Santo trabalhar da forma que Ele bem quiser. A gente tem que sempre virar todos os dias para Deus e falar: eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Terceira coisa que precisamos decidir para deixar o Espírito Santo trabalhar: decida assumir o caráter de Cristo. Decida assumir o caráter de Cristo. Olha o que diz Efésios, agora, capítulo 4, versículo 24. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Quando você se reveste dessa nova natureza, que é a natureza de filho, de filha, de homens e mulheres transformadas, deixou o antigo homem, o velho homem, a velha maneira de viver, você se reveste do caráter de Cristo. Como Paulo disse aqui, justa e santa como Deus. Você começa a viver em santidade, você começa a viver sendo espelho de Cristo. E aí sim, o Espírito Santo continua trabalhando e você continua crescendo. Então, queridos, a primeira coisa para simplificar o seu crescimento é coopere com o Espírito Santo. Segunda coisa, para nos ajudar a simplificar o nosso crescimento, permaneça na
palavra. Permaneça na palavra de Deus. E eu, preparando essa mensagem, eu comecei a pesquisar em alguns dicionários o significado dessa palavra permaneça. E eu confesso que eu procurei em vários, mas nenhum significado entrou do jeito que eu gostaria na mensagem. Mas, quando eu estava quase terminando a mensagem, eu peguei um dicionário e vi o seguinte significado, dicionário Oxford, diz assim: significado de permanecer, continuar sendo, prosseguir existindo, conservar-se. Olha que fantástico isso. Permanecer é continuar sendo quem você é, filho, sendo quem você é, filha. É continuar sendo, prosseguir existindo. Porque o crescimento é uma existência diária. Todo dia você existe, todo dia você cresce. Então, permanecer na palavra é continuar existindo nela, é continuar prosseguindo nela, é continuar se alimentando nela, é continuar absorvendo o que ela tem de vida para nós. E eu achei esses significados fantásticos. Encaixou. É isso que eu queria. Né? Então, permanecer significa continuar crescendo, dia após dia, no Senhor. Colossenses capítulo 2 diz assim, versículo 6. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, aí vem o significado da palavra permanecer, continuem a viver nele. A gente já leu esse versículo lá em cima. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, extraiam dele nutrição, continuem crescendo. Olha o outro significado de permanecer. Continue crescendo no Senhor, tornem-se fortes, vigorosos na fé, como foram ensinados. Ah, querido, tudo que precisamos para continuar crescendo já está em nós. Já está em nós. A gente, às vezes, perde muito tempo procurando recursos, coisas mirabolantes, para tentar fazer uma vida de crescimento. Não, a gente já tem tudo aquilo que precisa. A gente já tem o Espírito Santo, a gente já tem Cristo habitando em nós, a gente já tem a plenitude de Cristo em nós. É isso que a gente precisa. O nosso papel agora é continuar, vivendo dia após dia, nesse crescimento contínuo, permanecendo. E eu sei, queridos, que permanecer não é fácil. Entenda que permanecer são para poucos. Poucos. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que permanecer até o fim, aquele que permanecer até o fim, receberá a vitória, a coroa. Permanecer são para poucos. O que a gente vê aí fora são pessoas desistindo de uma forma muito fácil. Aconteceu alguma coisinha que às vezes não é tão grave assim, mas a pessoa já quer desistir, já quer jogar a toalha, já quer... A vida é daqueles que são corajosos, daqueles que são fortes em Cristo, aqueles que permanecem. Como Paulo disse, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer coisa que vai nos abalar. A gente é filho, a gente pertence a um reino, a gente tem um pai, a gente tem um Deus que é soberano. Então, desistir é uma palavra que a gente tem que riscar do vocabulário, porque a gente está sempre caminhando e crescendo no Senhor. E a palavra de Deus, ela tem, quando a gente permanece nela, ela gera em nós consequências. Ela gera em nós resultados. Ela gera em nós recompensa. Olha o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Isso é uma instrução de Deus para Josué. Josué tinha perdido o seu líder, Josué tinha perdido a sua referência, ele caiu nele a responsabilidade de assumir um povo, e um povo, gente, que não era fácil. Eu nunca vi um povo reclamar tanto quanto aquele povo hebreu. E olha que eles viram milagres. Olha que eles viram coisas acontecerem. Mas acabava de acontecer, perguntavam se eles iam continuar a passar fome, porque lá no Egito tinha cebola, tinha não sei o quê. O povo que reclamava, né? E para Josué assumir isso não era muito fácil. Imagina, de repente, você ter que assumir um povo. E olha o que Deus diz para ele. Como é que ele vai conseguir assumir esse povo? Como é que ele vai conseguir levar esse povo à terra prometida?
Olha o que ele diz. Josué capítulo 1, versículo 8 ao 9 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que, aí vem o resultado, para que cuide de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí vem a consequência. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Esse é o resultado de quem permanece na palavra. Cuide de meditar nesse livro dia e noite, para que você tenha os seus caminhos aplainados, as suas decisões certeiras, para que você possa ter uma vida plena em Deus. Queridos, tudo começa aqui e tudo termina aqui. Esse é o livro necessário para que eu e você possamos ter uma vida plena e viver essa plenitude de Deus que habita em nós. Essa foi a única instrução que Deus disse para Josué. Você quer ser bem-sucedido no que fizer, você quer conseguir levar esse povo até o fim, então, não se aparte desse livro. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que você precisa está aqui. E ele entendeu, e ele fez, e ele conquistou a terra prometida. Daquele povo, gente, que saiu todo do Egito, foram vindo gerações. E daquele povo todo que saiu de lá, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. O resto, por causa da boca, que fala demais, reclama demais, ficaram tudo no deserto. Então, quando você abrir sua boca para falar alguma coisa, abra para abençoar. Mesmo que você esteja vivendo um caos, faça que nem Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará ao meu favor. E esse homem tinha perdido filhos, bens, estava extremamente doente, mas ele disse, eu sei. Ele não disse, eu acho. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então, quando a gente for abrir a boca no meio da crise, seja para isso, para dizer, eu sei que o meu Senhor vive, eu sei que o Espírito Santo habita em mim, eu sei que eu estou numa continuidade de crescimento em Deus, e eu sei que isso vai passar, e eu vou sair muito melhor do que eu estava antes. Amém? O próprio Jesus, ele afirmou sobre a palavra. A maior batalha que Jesus teve antes de começar o seu ministério foi no deserto, porque deserto é lugar de batalha, deserto é lugar de enfrentamento. E quando Jesus Cristo foi batizado, assim que terminou o batismo, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para passar lá uma provação, vamos dizer assim, um teste. E ele foi provado. Ele foi provado pelo maior inimigo que nós temos, espiritual, que é Satanás. E ali ele foi provado por diversas formas. A sua identidade foi negociada ali, mas ele se manteve firme. A sua vontade humana foi negociada ali, ele se manteve firme. As suas necessidades como homem foi questionada ali, ele se manteve firme. Agora, olha como ele se manteve firme. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim, está escrito. É assim que ele começa. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que Cristo venceu o deserto? Está escrito. Como é que você vai vencer? Está escrito. Como é que você vai superar as necessidades da sua vida? Está escrito. Como é que você vai sair dessa situação? Está escrito. Como é que você vai continuar crescendo como filho e filha de Deus, crescendo espiritualmente? Está escrito. Então permaneça na palavra, sempre, e não se desvie dela jamais. Jamais.
Eu confesso, queridos, cada vez que eu leio essa palavra, eu me apaixono mais por Deus. Essa palavra tem tudo aquilo que precisamos para viver bem. Mesmo na crise, viver bem. Amém? João capítulo 8, versículo 31. De novo, Jesus falando e afirmando: se vocês permanecerem na minha palavra, então, verdadeiramente serão meus discípulos. Sabe o que permanecer na palavra faz? Além de tudo isso que a gente viu, dá testemunho de quem você é. Se você permanece na palavra, você dá testemunho de quem você é. Você é discípulo de Jesus. Na ceia aqui, quando ministra a ceia, não diz? A ceia para quem é? Para os discípulos de Jesus. E quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que permanecem na palavra. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus Cristo. Aquele que permanecer na minha palavra, esses sim são meus verdadeiros discípulos. Então você quer saber se você é discípulo? Se você estiver permanecendo aqui. Se essa palavra for a sua bússola, seu guia, sua direção, sua orientação, se você precisa dela para tudo, para qualquer tomada de decisão, você é um discípulo de Jesus. Amém, queridos? Tem discípulo de Jesus aqui? Amém. Terceiro e último ponto, para a gente continuar simplificando o nosso crescimento. Essa é uma das partes mais difíceis. Suporte as provações. Suporte as provações. Sabe, a nossa vida, eu sempre comentei isso aqui quando eu trouxe a palavra, a nossa vida ela não é uma linha reta. Não é. A nossa vida é um alto e baixo, alto e baixo. É o pulsar do coração. O coração não faz isso? Se a sua vida está assim, seja bem-vindo, você está vivo. Porque isso é o pulsar do coração. A nossa vida não é uma linha reta e nunca será, enquanto estivermos aqui. O próprio Jesus Cristo deixou claro isso: no mundo passareis por aflições. Mas tenha bom ânimo. Essa aflição que você está passando, eu venci. Esse mundo que você vive, eu venci. Então tenha ânimo. Ânimo quer dizer coragem, perseverança, né? Então a nossa vida, ela não é uma linha reta. Ela tem dias bons e dias maus. Agora, queridos, quando o dia bom está vivendo esse dia, é tudo mil maravilhas. Às vezes, quando o dia está bom, cá entre nós, você até esquece de Deus. Mas quando você chega na prensa, que é o dia mau, eu preguei aqui sobre isso, Jesus teve o dia mau dele lá no Getsemane. Ele foi prensado de tal forma que ele sentiu a sua alma abatida. E quando a gente está nos dias maus, a gente tem que estar consciente de que está sendo extraído de nós o melhor. E essa extração vai gerar em nós maturidade, para quando você subir para viver o dia bom, você vai estar mais maduro para aproveitar esse dia bom, você vai estar mais inteiro para viver esse dia bom, você vai estar mais pronto para amar pessoas nesse dia bom, você vai estar mais inteiro para poder compartilhar esse dia bom com outras pessoas. Então, quando você desce, você é prensado de novo, é extraído o melhor de você, você sobe e compartilha esse melhor de você com os outros, e a nossa vida, ela é assim, e sempre será. A questão não é o que fazer, é o que enxergar nisso. Procure enxergar em todas as situações da sua vida a bondade de Deus. Amém? Sabe, queridos, eu até anotei aqui uma coisa interessante para a gente finalizar, sobre a provação. O carvão e o diamante, eles têm a mesma composição. Vocês sabiam disso? É o carbono. Tanto o diamante quanto o carvão, eles têm a mesma composição. Só que eu jamais posso acender uma churrasqueira com diamante, só se eu for louco. E eu jamais posso dar um valor de um diamante
para um carvão. Eles têm valores diferentes. Agora, o que faz se tornar um diamante e o que faz se tornar um carvão? É a pressão que é dada a eles. Quanto maior for a pressão e quanto mais alto for a temperatura, o carvão se torna um diamante. Eles estão no mesmo solo, só que um mais profundo, recebendo pressão altíssimas, recebendo calor altíssimo, mas quando ele brota, ele tem um valor inestimável. Então, queridos, aguenta a pressão. Aguenta as altas temperaturas da vida, ou você sempre será um carvão. Você sempre será queimado, sem valor. Então, queridos, os dois têm a mesma composição, e os valores diferentes estão na sua pressão, que sofre, e na intensidade do calor, lá no fundo, que sofre, mas o material é o mesmo, só que um brota num valor altíssimo, e o outro num valor um pouco baixo, e vai para o fogo para ser queimado. Então, queridos, que possamos aguentar as pressões da vida, e que possamos nos tornar um diamante valiosíssimo na mão de Deus, na mão de Deus. Sabe, Deus, Ele está agindo na nossa vida, na pressão da vida, no calor da vida, Deus sempre está presente. Ele sempre está cuidando de todos os detalhes, não importa o nível que você está. Quando Deus disse assim, Jesus Cristo disse assim, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Não se compara o sofrimento de hoje com a glória eterna que teremos em Deus se permanecermos firmes no Senhor, na certeza de que a nossa salvação está garantida, não importando aonde estamos vivendo, permanecendo firmes no Senhor. E Pedro, ele deixa muito claro para a gente já finalizar, que as provações não são novidades. Sabe, queridos, o que a gente vive hoje não é novidade. Não existe nada de novo debaixo do sol. Nada. O que estamos vivendo hoje é uma coisa que, para eles, que eram discípulos, era natural. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. É natural. Você é ser humano. Você vai passar por dificuldade, por provas, mas eu acho interessante como ele diz aqui, não estranheis a ardente prova. Lembra do diamante? Essa coisa ardente, temperatura alta, faz parte do processo, faz parte do processo. Entenda uma coisa, inclusive pus essa frase ali, cada problema é uma oportunidade para edificação do caráter. As circunstâncias da vida são temporais, mas o caráter é eterno. As circunstâncias da vida são temporais. O caráter, aquilo que é construído em você através da pressão, aquilo que é construído em você através das altas temperaturas da vida, isso é eterno. Isso é eterno. Você é uma obra em construção, entenda isso. A sua transformação espiritual, a sua vida espiritual, se refere você a se desenvolver todos os dias no caráter de Cristo, para viver a plenitude de Cristo que habita em você. Amém? Quanto mais crescemos espiritualmente, mais simples a nossa vida fica. Chega de complicar, simplifique o seu crescimento. Amém? Se o Ministério do Louvor quiser chegar, eu quero finalizar com vocês lendo Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 12,
versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe, queridos, a gente tem testemunhas que cresceram espiritualmente. Nós temos testemunhas na palavra de Deus, testemunhas que viveram todos os processos que estamos vivendo, todas as dores que estamos sentindo. A gente tem testemunha de vitoriosos que venceram em Cristo e foram registrados aqui. E por que foram registrados aqui? Porque venceram. Serve de exemplo. É isso que a carta aos Hebreus está dizendo. Nós somos rodeados de testemunhas que provam que vale a pena continuar nesse caminho, vale a pena continuar crescendo, vale a pena continuar na presença de Deus até o fim. Jamais negocie a presença de Deus na sua vida e sempre simplifique o seu crescimento. Você foi criado, eu e você, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Qualquer coisa diferente disso vai tornar a vida complicada. Entenda isso. Qualquer coisa diferente de tornar você e eu semelhantes a Cristo vai tornar a sua vida complicada. Amém? Eu quero orar por você. Se essa palavra falou no seu coração, venha aqui para o altar. Eu quero orar por cada um de vocês. Vamos ficar de pé para a gente orar? E venha para a gente orar junto, para a gente clamar a Deus por essa plenitude, que essa palavra possa produzir em nós realmente essa consciência de que devemos crescer, que devemos simplificar o nosso crescimento. Não é fácil, mas é possível. É possível ter uma vida mais simples, é possível ter uma vida mais leve. Deus deixou isso muito claro. Continue crescendo. Não importa as circunstâncias, não importa o problema que você está vivendo, você está sempre em crescimento no Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, Pai, por nos ensinar de uma forma tão clara que o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. Obrigado, Pai, por nos mostrar que o Senhor continua sendo Deus, independente das circunstâncias, independentes da pressão, das altas temperaturas que possamos estar vivendo. O Senhor permanece fiel. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua dizendo que os planos estão de pé. Obrigado, Pai, por nos ensinar que existe uma forma mais simples de crescer. Eu sei, Pai, que crescer dói. Eu sei que crescer nos tira da zona de conforto. Mas, Pai querido, eu te peço, nos enche, Senhor, de sabedoria e graça suficiente para continuarmos permanecendo na Tua palavra. Que jamais possamos negociar, Senhor, a Tua palavra em nós. Que possamos viver verdadeiramente, deixando o Espírito Santo agir na nossa vida em todos os detalhes. Que possamos estar sempre com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e obedecer aquilo que o Senhor tem para cada um. Que possamos sair essa noite daqui, Senhor, completamente renovados pela Tua presença, completamente desprovidos de todo questionamento, de todo medo, de toda defesa, e deixar que Teu Espírito trabalhe em nós. Por isso, Pai, eu te peço, visita agora cada um que está aqui, que ouviu essa Tua palavra, e que essa palavra possa produzir frutos do entendimento no coração de cada um deles, e que eles possam realmente colocar em prática, para ter uma vida e um crescimento mais leve no Senhor. E eu tenho certeza que dias melhores virão. Eu tenho certeza que o que eles estão vivendo, eles vão se tornar um diamante valioso em Tuas mãos, e que eles possam cada dia mais crescer no Senhor, e dessa forma o Teu nome será glorificado na vida de cada um deles. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor já operou e que o Senhor já fez maravilhas no meio de todos nós, e daremos testemunho de que somos Teus filhos,
crescendo a cada dia na tua presença. É no teu nome, Pai, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.